O tema de hoje que eu quero falar no meu grande expediente é sobre educação. Eu fui procurada por alguns professores que vieram me questionar em relação ao processo seletivo que a Secretaria de Educação Municipal adotou, assim como sobre aulas excedentes também. Para quem não sabe, processo seletivo é a escolha do profissional que vai ocupar vagas puras ou vagas que estão disponibilizadas porque o professor ou o profissional em educação daquela vaga está ocupando um outro cargo. E aulas excedentes é quando são aulas que sobram e que não existe um profissional que possa estar pegando aquelas aulas que seja efetivo, né? Então, essas aulas que sobram, em primeiro lugar, elas são atribuídas aos profissionais efetivos que têm uma quantidade de aulas, né, menor, e aí eles têm o direito de poder estar pegando mais aulas, que são essas que acabam sobrando. Eu tive uma conversa longa com a secretária de Educação, a Weiner Stella, a respeito desses dois assuntos que me foram trazidos por esses professores. Ela se posicionou, o porquê que ela tomou atitudes diferentes esse ano em relação a esses dois assuntos. E ela me convenceu, né, de muitas situações a qual ela me posicionou ali. E eu gostaria, assim, também de explicar um pouquinho como aconteceu a escolha da secretária Weiner, né, para que ela estivesse à frente da Secretaria de Educação. No período de campanha eleitoral, em 2012, quando eu conversava com vários profissionais da educação, da área, né, no período de pedido de voto, vários profissionais de educação, muitos me questionavam que, se caso eu fosse eleita, se eu deixaria o cargo de vereadora para estar assumindo a Secretaria de Educação. E eu disse que não, que se caso eu fosse eleita, e mesmo que eu não fosse eleita, a Secretaria de Educação não era algo que eu almejava, né? Eu não tinha interesse por esse cargo. Mas aí eu perguntava, na sua opinião, quem seria a pessoa que vocês acham que deveria ocupar esse cargo, né? Então, vários profissionais falaram diversos nomes, né? Mas um nome em especial que me chamou bastante atenção foi o da professora Weiner Stella. Muitos profissionais citaram o nome dela. Na ocasião, ela era coordenadora da escola Carlos Drummond de Andrade. Eu conheci a Weiner apenas por nome, não a conhecia pessoalmente. Eu nem sequer fui até a casa dela, eu encontrei ela por aí na rua para pedir voto. A ela eu não tive essa oportunidade. Então, quando houve o processo seletivo das diretoras das escolas e dos CIs, para poder assumir na próxima, né, o próximo prefeito que assumiria isso estaria colocando essas pessoas, foi feito um processo seletivo de escolha, de uma forma assim, bastante informal. Inclusive, o teacher Wagner acompanhou todo esse processo de escolha e votação também, né, onde cada escola selecionou 3 profissionais dos quais acharia que deveria ocupar a direção da sua escola ou do seu CI. E na escola Carlos Drummond de Andrade, onde a professora Weiner estava como coordenadora, ela teve uma votação extremamente expressiva. Então, isso acabou vindo reforçar aquilo que nós havíamos ouvido no período de eleição, né, os desejos de que ela poderia ser a secretária de Educação. Tanto é que, quando essa proposta foi feita a ela se sentiu surpreendida, né, e, a primeiro momento, bastante assustada de estar enfrentando esse desafio. Mas acabou aceitando, sim, o desafio, e ela está aí, entrando no seu segundo período de gestão dentro da Secretaria de Educação. E é lógico que, com as suas qualidades, os seus defeitos, como todo ser humano, né, no processo de aprendizagem, ainda dentro desse período de gestão, tentando acertar, né, ouvindo quando a gente traz até ela os questionamentos dos seus profissionais, e ela sempre se mostrou uma pessoa bastante aberta em receber, né, essas críticas e as sugestões que são dadas também. Então, hoje, em nome da secretária de Educação, a Weiner Stella, eu gostaria muito de estar, eu quero muito estar elogiando os profissionais de educação. E quando eu falo profissionais de educação, não são apenas os professores, são os diretores, são as coordenadoras,
são as faxineiras, são as cozinheiras, são as inspetoras de aluno, são as secretárias que trabalham no secretariado, enfim, todas aquelas pessoas que ficam envolvidas numa escola, num centro de educação infantil e que estão ali com a sua prestação de serviço público totalmente voltada à educação. Tá? Então, eu quero elogiar esses profissionais de educação que chegam no horário, que saem corretamente no seu horário, que justificam as suas ausências e os seus atrasos, que se dedicam além de suas responsabilidades funcionais, ou seja, fazem aquilo além daquilo que lhes é colocado para se fazer. Quero homenagear os que cumprem com o seu papel de servidor público realmente de forma efetiva. Aqueles que tratam os nossos filhos com carinho, que muitas vezes eles não recebem em casa. Tá? Aos que se lançam ao desafio de realizarem projetos que ensinam muito mais do que muitas vezes apenas a sala de aula. Quero aqui homenagear aos que participam dos cursos de capacitação, muitas vezes sabendo que aquele curso não lhe trará algo a acrescentar, porque já participou de outros cursos semelhantes, mas que é tolerante de permanecer ali, porque sabe que às vezes o seu colega de sala de aula precisaria muito mais daquele curso ali. Então fica aqui uma homenagem a esses profissionais. E aqueles que são críticos e questionadores, mas que não são apenas polêmicos. Então, até todos esses profissionais de educação, né, eu quero dizer que vocês são a classe intelectual pensante dessa sociedade. E que tenham certeza que o seu exemplo de comportamento faz a diferença na formação da nova geração. Então, a todos vocês, o meu respeito, a minha admiração e, principalmente, o meu agradecimento. Muito obrigada e boa noite a todos.